Bom, os ministros do STF decidem em votação apertada que aposentados e pensionistas do INSS podem escolher o melhor cálculo para a aposentadoria. Vamos a Brasília, ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Na prática, Yasmin, como a chamada revisão para a vida toda vai impactar segurados e futuramente a União? Boa noite. Oi, Kalina, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você bem disse, essa foi uma votação apertada. 6 magistrados votaram a favor de aposentados e pensionistas nessa medida para eles que eles possam, escolher a contribuição, o cálculo que eles julgam que é melhor, e 5 votaram contra. O que eles estavam analisando efetivamente lá no Supremo Tribunal Federal? O que acontece é o seguinte: em 99, uma lei que criou um fator previdenciário e alterou a forma de apuração do salário e também da contribuição do INSS, ela retirou desse cálculo total todos os salários de beneficiários que tinham contribuído antes de 1994. Por que antes de 1994? Julho de 94. Porque foi a implementação do Plano Real. Todos esses salários anteriores ficariam fora do cálculo final ali para contribuição do INSS. E aí esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal porque os magistrados foram ali questionados para saber se as pessoas poderiam ter nesse cálculo toda a contribuição da vida toda, por isso é chamado de julgamento revisão da vida toda, ou só a partir efetivamente de 1994. E o que os ministros entenderam? Entenderam que sim, todos os cálculos antes de 94 e depois também podem ser ali incluídos nesse recálculo do INSS, mas a pessoa, o contribuinte, ele vai precisar fazer esse pedido, porque a Justiça vai analisar em ações caso a caso, porque os próprios magistrados ali, eles inclusive alertaram, porque para alguns casos esse recálculo da aposentadoria e de aposentados e pensionistas, melhor dizendo, pode não ser tão vantajosa. O ministro Alexandre de Moraes, que votou favoravelmente a essa proposta, ele alertou justamente para isso, para aquelas pessoas que têm um salário maior, mais perto da aposentadoria, esse recálculo é mais justificado. Em outros casos, é melhor a pessoa repensar. A gente separou um trechinho, viu, Kalina, desse voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. A norma de transição, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, e na verdade a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99 essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. E olha, Kalina, esse caso julgado no Supremo Tribunal Federal, vale lembrar que esse julgamento começou em plenário virtual, que é quando os ministros depositam o voto sem a necessidade de sustentação oral, mas depois de um pedido de vista do ministro de destaque, melhor dizendo, do ministro Nunes Marques, esse julgamento foi para plenário físico. Quem era o relator desse caso? O ministro Marco Aurélio, que votou aí pelo recálculo, pela revisão de vida toda. Ele foi a favor desse benefício para os aposentados e pensionistas. A versão, o entendimento que foi seguido pela maioria dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal. O voto dele continuou mesmo em plenário físico por conta do entendimento ali do Supremo Tribunal Federal de 2019, de que mesmo que os magistrados se aposentem, se eles tiverem dado um voto em plenário virtual, se houver um destaque e levar o julgamento para plenário físico, permanece o voto do ministro que já tinha dado o voto e mesmo que tenha se aposentado. E assim foi feito. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele votou contra. Ele avaliou que essa é uma medida que não é inconstitucional, que é uma medida constitucional e que ela deveria sim valer. Essa questão de não contar como cálculo ali para o INSS os salários anteriores a 94. Ele defendeu que essa era uma medida que poderia valer porque houve uma mudança no regime de cálculo. E aí ele justificou
justificou esse ponto dele, esse argumento dele, no voto dele que foi proclamado hoje. Vamos ouvir. Justiça ou não justiça não é um critério voluntarista de juiz ou de tribunal. A justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição, com base nos valores que a Constituição institui. E, portanto, para um tribunal dizer eu não aplico esta lei porque a considero injusta, ele está dizendo eu não aplico esta lei porque a considero incompatível com a Constituição. E olha, para finalizar, viu, Kalina, esse é um caso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os casos que as pessoas quiserem fazer a revisão ali da aposentadoria ou da pensão, que forem à justiça, vai valer para todos esses casos, porque, como eu disse, tem a repercussão geral. Volto com você. Obrigada, Yasmin. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. E hoje, para comentar as notícias desta quinta-feira, comigo aqui no estúdio, Jorge Serrão. Serrão, boa noite, seja bem-vindo. Bom, a notícia que nos trouxe Yasmin. Para o pensionista, para o aposentado, é uma boa notícia. Vai ter um trabalhinho ali para fazer esse cálculo, mas por um bom motivo. E para a União, Serrão, e para o INSS, como que essa decisão pode impactar? Pois é. Saudações, amigos do Jornal Jovem Pan. O INSS está falando aí que pode ocorrer um impacto para os cofres públicos de até 46 bilhões. Mas já tem especialistas dizendo que esse número pode estar um pouco exagerado. A decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, foi óbvia ululante. Ele apenas ratificou o que já estava decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. O STF apenas disse que é constitucional o que aconteceu. Então, agora vai quem achar que está lesado, quem achar que pode ter uma vantagem, ganhar um pouquinho mais com essa revisão, vai ter de pedi-la na Justiça e esperar para que o nosso rapidíssimo judiciário diga que você tem direito. Agora, impacto grande para o cofre público talvez não seja tão alto assim. Mas um detalhe tem que ficar sempre lembrado. Dinheiro de aposentadoria, ele advém de quê? De contribuições efetivas. Quando você bota o cofre público, o Tesouro Nacional, para pagar contribuições que não ocorreram, você está aí agredindo a matemática. E conta pública não pode ser feita na base da matemática. É sobre isso que tem que se refletir. Agora, a regra acaba beneficiando alguns poucos que não vão tentar uma revisão do que foi ganho antes de 94. Porque a maioria dos cálculos antes do Plano Real, antes do tempo, na época da inflação, cálculos das décadas de 80, 70 e 80, ficam praticamente impossíveis de fazer, dada a depreciação da moeda brasileira naquele período. Então, é aguardar. Quem acha que tem direito, recorra, mas saiba, espere sentadinho, que pode demorar um pouquinho. Pouquinho que no Brasil, no caso do judiciário, é sempre muito.